E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças, eu tenho que te passar 3 pontos fundamentais para você criar filhos de sucesso. Vamos lá? Bom, e por que esse assunto aqui, né? Bom, aproveitando que é o dia das crianças, eu tenho que te passar algo que é fundamental, que é a criação dos seus filhos. Ah, Luciano, eu não tenho filhos ainda. Bom, mas você vai ter. Provavelmente, se você ainda não tem, você vai ter. E isso é fundamental por quê? Porque a gente vê a sociedade hoje levando as nossas crianças para um lado que eu não sei você, mas é o lado que eu não quero que os meus filhos vão. Eu tenho 3 filhos e eu e a minha esposa a gente tem tentado criar eles de uma forma diferente, meio que na contramão de muitas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque a maior parte das pessoas, 98% sendo mais exato, caminha para a mediocridade. E eu não quero que meus filhos caminhem para a mediocridade, para uma vala comum, para uma normalidade. Eu quero que eles sejam pessoas de sucesso. Então eu vou te dar aqui 3 pontos fundamentais e mais um bônus no final importantíssimo para você criar os seus filhos, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui veio de uma palestra, eu dava palestras antes da pandemia e essa aqui foi uma palestra que eu dei e eu queria trazer aqui para você alguns pontos fundamentais. Olha só. Primeira coisa, para você criar filhos de sucesso, né? Olha só, livro de Provérbios na Bíblia, o livro que ensina a ficar rico, né? Ele ensina a ficar rico em várias áreas da vida, não só na financeira, inclusive a área familiar. E aqui está escrito em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele, tá bom? Então, uma vez que você tem ensinado muito bem uma criança no processo, na época de formação de caráter dela, ela vai continuar nesse caminho, apesar das coisas que vão acontecendo na vida dela, aquilo que foi muito bem fundamentado no caráter, na mentalidade dela, vai se mostrar ao longo da vida, tá bom? Essa é a sabedoria milenar de Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu aí, mais ricos também. Bom, vamos lá, então como instruir, né? Ou treinar? Como treinar o seu filho? E aqui vem os 3 pontos que eu queria passar para você. Olha só, a primeira coisa é tempo. E aqui eu botei entre parênteses, mas mais importante é de qualidade. Você olha para essa imagem, aí são imagens da internet que eu peguei aqui, tá, gente, do Google. E para você ver aqui, poxa, isso aí tem acontecido bastante atualmente, né? E essa primeira aqui, eu vou mostrar mais imagens, vou demorar um pouquinho mais, porque essa parte aqui é a parte mais importante. O tempo de qualidade está cada vez mais difícil, né? Na vida corrida que a gente tem hoje, muito apelo das redes sociais, muito apelo da tecnologia, a gente tem dificuldade de dar um tempo de qualidade, né? Mas nós somos as pessoas mais importantes para ficar com nossos filhos, né? E muitos pais hoje em dia estão tentando terceirizar, né? Com o que eu chamo de preguiça familiar, aquela preguiça de dedicar um tempo realmente para instruir, para treinar o seu filho. Não se esqueça que você, pai, mãe, são os primeiros mentores do seu filho, né? As primeiras pessoas que vão treinar e as pessoas de mais alta hierarquia emocional, as pessoas que mais são importantes para eles. Então você precisa dedicar tempo de qualidade. Senão, se você não ensinar, ele vai aprender com outra pessoa. Talvez não seja aquele ensinamento que você quer passar, né? Então vamos lá. Aqui uma pesquisa mundial. Deixa eu sair da frente aqui. Aí. Olha só. Pesquisa mundial. 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular. Tá? Onde 56% inclusive gostariam de ser afirmaram no questionário, né? Afirmando que confiscariam o aparelho dos pais se pudesse. Tá bom? Essa pesquisa aí foi feita em vários países, mais de 6 mil entrevistados, tá? Inclusive 316 brasileiros. Cara, 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular. E essa pesquisa já tem um tempinho, hein? Então, provavelmente esteja maior ainda esse número agora, tá? Então, veja a importância do dano que está sendo feito às nossas crianças, né? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é uma outra campanha que teve aqui no Brasil, da Dedica, também da Associação dos Amigos do Hospital da Criança, mostrando frases importantes, bem impactantes sobre essa troca que os pais têm feito, né, da tecnologia em detrimento do tempo de qualidade com os filhos. Olha essa aqui, 83% das crianças se sentem trocadas pelo celular e você preocupado com o tempo que passa fora de casa. Quer dizer, eu passo muito tempo sem ver meus filhos, mas o tempo que você está em casa está tendo um tempo de qualidade com eles? Olha só essa daqui, a criança ali, mãe, qual é a senha para conversar com você? Né? Conecte-se ao que importa, é o nome ali um dos slogans da campanha. Olha esse outro aqui que legal. Você não vai ver ele crescer se continuar olhando para baixo. Olha ali o menininho mostrando a altura dele, né? Enquanto ele está crescendo, o nosso pescoço virado para baixo, olhando para a tela do celular. Conecte-se ao que importa.
Olha só, tem gente solicitando a sua amizade dentro de casa. São frases e imagens impactantes na tentativa de fazer os pais acordarem dessa epidemia que a gente está vivendo de troca de atenção, né? Do que realmente importa para aquilo que muitas vezes não importa, né? Muitas vezes a gente está ali só se anestesiando na rede social, você sabe como é, né? A vida bate, a vida é difícil, tá corrida e você quer ficar aquele tempo ali. Todo mundo quer, tá tudo bem, você pode ficar um tempo, mas cuide para não deixar passar algo que realmente importa na sua vida. Olha aqui, ó. Curta a vida dela como você curte a dos outros. E tem vários aqui, ó. Quando você larga o celular, é o seu filho que vibra, né? Ele só quer a sua curtida, ó, o menino brincando ali. É muito importante a validação, né, dos pais para aquilo que as crianças fazem. Olha só, a conversa em casa pode passar dos 140 caracteres. Que legal, né? Achei muito legal essa campanha aqui. O seu filho passa muito tempo na frente da TV? Pois é, crianças tendem a imitar os pais. Então, que exemplo você tem dado dentro de casa aí? Eu espero te acordar com isso daqui, né? Essa aqui é uma imagem onde a minha foto está atrás aqui, é uma televisão. E aí as crianças ali pedindo, pai, me escuta, né? São várias imagens que eu trouxe aqui. Então, o tempo de qualidade é extremamente importante. Sem tempo, você não tem como instruir, você não tem como ensinar. Lembra lá do conselho de Salomão? Instrui a criança no caminho em que deve andar. Se você não, como que você vai instruir se não tem tempo? Não, mas eu estou em casa. Não, você está em casa assistindo TV ou vendo celular, isso aí não adianta, entendeu? Aí você, inclusive, vai piorar porque ela vai se sentir trocada. Olha que legal essa frase aqui, ó, da Lucy Pfeiffer, pediatra, psicanalista e coordenadora desse programa aí, o programa Dedica. Vivemos uma realidade de violência virtual que se dá por meio do abandono dos pais. A negligência, que é a falta do cuidar, é uma das piores formas de violência. Ela é velada, não deixa marcas evidentes, né? É algo silencioso que vai acontecendo. E ela continua ali, mas destrói a estruturação da personalidade de uma criança e por isso é grave. Quer dizer, todo mundo vê quando um adulto está maltratando uma criança. Mas e se for velado? E se for escondido? Se for silencioso? Está havendo um dano muito forte na personalidade dessa criança. Você pode não estar vendo, porque as crianças seguem brincando, elas não falam, mas e aí? Você está causando um dano silencioso e que você não está enxergando, isso só vai aparecer no futuro. E por isso que eu falei que nós já temos hoje em dia adultos alienados. Por quê? Porque faltou essa instrução no caminho em que eles deveriam andar, né? Olha que legal esse vídeo aqui. Um vídeo aqui, ó. O segundo ponto é o exemplo. Eu falei o tempo de qualidade e o segundo é o exemplo. Deixa eu ver se eu consigo rodar ele aqui para você. Você vê que tá o pai ali, né? Vídeo da internet, tá, gente? Tá ali, ó, o pai ali. Agora ele propositalmente ele vai mudar para ver o que o filho faz. Aí ele resolve fazer de novo algo um pouquinho mais diferente para ver se realmente confirmar se as crianças copiam, né? Olha aí, você viu que interessante? Então, o exemplo é extremamente importante. Você falar é extremamente importante, você ensinar, mas aquilo que você faz fica gravado na mentalidade das crianças, porque o exemplo arrasta, né? O exemplo é muito mais forte. Você pode dizer aquela velha história de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Pois é, não funciona muito bem com os nossos filhos. Os nossos filhos são esponjas, as crianças absorvem tudo. As crenças, e você vê que eu estou sempre falando de crenças aqui, elas entram por aquilo que a gente vê e ouve, tá? Durante toda a vida. Mas na infância, principalmente na primeira infância, ali, formação do caráter, né? E depois também até os 12 anos, mas tudo que a gente vê e ouve na infância é extremamente importante para criar as nossas crenças ao longo da vida. Tanto é que lá no nosso curso, o Investidor Completo, o módulo 1 é sobre crenças e tem um exercício onde eu falo para os alunos lembrarem das coisas que eles ouviram e viram dos pais em relação a dinheiro, a vida financeira, a compras, posses, privação, tudo aquilo que aconteceu na infância, porque isso explica muita coisa que eles estão vivendo hoje na vida adulta. E esse exercício que a gente faz lá é revelador. Quer dizer, tem muito marmanjo que diz assim, só quero saber investir, né? Porque a gente promete ensinar a investir, mas é extremamente importante saber por que você joga dinheiro fora, comprando carro com financiamento, por exemplo.
Entendeu? Saber por que você joga dinheiro fora comprando muitas coisas no supermercado, ou comprando muitas roupas, sapatos, relógios, enfim. Como é que você vai investir? Então, o nosso curso é muito completo, a gente tem que passar por essa fase também. Quando eu digo que a gente vai profundo mesmo, tá? Inclusive, gente, quem quiser ser meu aluno do Investidor Completo, esse vídeo aqui, ó, tá há uma semana da abertura do nosso curso Investidor Completo, que vai ser na segunda-feira que vem, dia 19 de outubro de 2020, tá bom? Só um dia de inscrições das 7 da manhã até a meia-noite, tá? E se você tá vendo esse vídeo depois, vai ter outras oportunidades aí pra você, beleza? Mas aproveita essa oportunidade aí pra você ver um curso realmente completo, que inclusive mexe com as tuas crenças sobre o dinheiro, tá? Então, hierarquia emocional que eu tava falando aqui. Aquilo que eu tava falando que criança é esponja, ó. Mente é fácil pra registrar, coração é difícil pra deletar. Então, tudo aquilo que você faz que acontece com uma forte carga emocional para o seu filho, por exemplo, você diz assim, não sei o que é seu burro. Cara, no momento que você falou seu burro para uma criança, olha, você depois pode até se arrepender, ir lá e pedir perdão, pedir desculpa, e a criança vai perdoar, porque ela tem uma facilidade absurda de perdão, né? As crianças são perdoadoras e a gente deveria aprender com elas. Mas, aquilo que você falou ficou. Aquele burro vai ecoar dentro da mente dela para o resto da vida dela. Talvez ela tenha dificuldades de ter sucesso na escola ou numa profissão, porque lá está ecoando aquela voz da maior hierarquia emocional, um pai ou uma mãe dizendo burro, né? Você é desorganizado, você é feia, você é isso, você é aquilo. Cuide aquilo que você fala para seus filhos, porque mente é fácil para registrar e coração é difícil para deletar. Tá bom? Então um erro cometido vai acabar acarretando depois um retrabalho emocional muito forte que às vezes pode durar a vida toda. Hoje nós vemos adultos frustrados em vários pontos da vida, talvez por causa de alguma coisa que alguém muito importante de alta hierarquia emocional falou em um momento com alta carga emocional, cravou. Aquilo ali cravou na mentalidade e aí é difícil de retirar. Então cuidado com aquilo que você faz, com o seu exemplo, e cuidado também com aquilo que você fala. Esse é o terceiro ponto, porque as palavras, como eu acabei de falar, são muito importantes, principalmente nessa fase de formação de caráter. Olha esse outro videozinho aqui que inclusive eu mostro dentro do meu curso lá para os nossos alunos. Isso aqui é o pai falando com a filha antes de ir para a escola, na frente do espelho. Que massa, né? Isso aqui do portal administradores.com, citando a fonte aqui. É um vídeo que tem aí na internet, tem no YouTube também. Cara, imagina isso. Imagina o pai antes da escola todo dia falando isso para uma filha, para um filho. A validação de quem ela é, das características positivas que ela tem, já prevenindo ela para as coisas ruins que ela pode ouvir num outro meio, num ambiente que não é controlado por ele. Cara, isso é muito legal, muito interessante essa parte aqui, né? Então, vamos lá. Gente, tempo de qualidade, legal? Tempo de qualidade, exemplo e palavras. Isso é ser pai e ser mãe, isso é instruir e treinar a criança no caminho em que ela deve andar. Não tendo preguiça familiar e não ficado colado numa tela. Não, os seus filhos merecem uma atenção, merecem uma dedicação completamente diferente daquilo que a gente tem visto atualmente, infelizmente, né? Eles precisam de mais tempo. A gente, não treinando nossos filhos, a gente vai levar a sociedade para um lugar cada vez pior. Eles vão treinar pior ainda os filhos deles e assim, subsequentemente, né, vai piorar cada vez mais. Então, tá aqui os 3 pontos. E agora,
algo extremamente importante. Quem me conhece sabe que eu falo muito sobre propósito, né? Faço lives no Instagram sobre isso. Dentro do nosso curso tem uma aula sobre isso, né? Tem um módulo que é um pouco mais focado em inteligência emocional e propósito tem tudo a ver com inteligência emocional. Agora eu vou passar aqui um bônus para você, além dos 3 passos fundamentais, algo que é extremamente importante, que é a inclinação que o seu filho tem desde o nascimento. Está aqui uma frase do Charles Swindoll, tá? do livro You and Your Child. Vamos lá, em toda criança que Deus coloca em nossos braços, há uma inclinação, um conjunto de características já estabelecidas. Olha só, já estabelecidas. A inclinação é fixada e determinada antes de ela ser entregue aos nossos cuidados. A criança não é, na verdade, um pedaço malhável de barro. Ela foi estabelecida, recebeu uma inclinação. E o pai ou a mãe que queira instruir esta criança corretamente, descobrirá esta inclinação. Olha que interessante. O seu filho, ele não é que você vai fazer tudo o que você quer na vida dele, você vai criar conforme você quer. Ele já tem uma inclinação dada por Deus. Deus que criou tem um potencial já para ela, tem características, muitas características já vêm dentro da mala dela. Em vários pontos da Bíblia a gente vê isso, inclusive, né? A gente vê como Deus já dentro do ventre da nossa mãe já tem todos os nossos dias contados e exatamente aquilo que a gente vai fazer, a tarefa para o qual a gente foi criado. Cabe aos pais descobrir ou pelo menos ter uma ideia dessa tarefa e fortalecer isso. Então o desafio que nós temos atualmente é criar os nossos filhos à nossa imagem ou liberá-los para que sigam suas próprias identidades dadas por Deus. É difícil, né? Eu sei, eu tenho 3 filhos, eu sei como é. Mas a gente tem que estar sempre tentando ler, né? Olha só essa imagem aqui, onde muitas vezes os pais com palavras, com desejos que são próprios seus e não da criança, né, acabam limitando e cortando as asas das crianças que poderiam voar. As crianças nascem empreendedoras, nascem criativas, nascem cheias de imaginação e os pais vão limitando, encaixotando e a sociedade vai dizendo, fica no mesmo lugarzinho aqui, onde todo mundo é igual. Não incomode, não seja diferente, apenas siga o fluxo que todo mundo está seguindo. E aí você tem depois um adulto medíocre que está seguindo os 98% da população indo para o mesmo lugar. Agora, se você se atentar para isso agora, talvez ainda haja um tempo de você salvar esse caminho aí, salvar ela desse caminho da mediocridade, tá? Então Max Lucado já diz assim no livro dele, você recebeu um livro sem título, leia-o, um CD sem capa, ouça-o, resista ao ímpeto de rotular antes de estudar. Então, não é que um livro em branco, vem um filho, um livro em branco para você escrever toda a história que você quiser. Ele já vem com várias páginas inscritas, você tem que aprender a ler e ajudá-lo a escrever o resto do livro, o resto da história dele. É esse o papel que você tem como mentor, como mentora, pai e mãe, tá bom? Então você tem que pensar agora, qual é a inclinação do meu filho? O que veio na mala dele? Quais são as características? O que diferencia esse meu filho? Né? Nós temos 3 crianças aqui, uma é bebezinha ainda, mas os outros 2 maiores a gente já vê que são completamente diferentes e tem inclinações diferentes, características diferentes, pontos fortes diferentes. Então você olha aí, quais são os pontos fortes do seu filho? Qual é a área que ele demonstra mais aptidão, que ele demonstra mais interesse? Desde pequenininho isso já está presente. Deus já colocou lá e se você prestar atenção você consegue ler. Quais são as condições favoráveis em que naquelas condições ele se desenvolve muito mais e na outra ele fica inibido? Não force ele naquela que ele fica inibido, coloque ele naquela onde ele é favorável para o desenvolvimento dele. Como que ele é com relacionamentos? Alguns são mais fechados, outros são mais espontâneos. Também não tente forçar algo diferente, aprenda a ler o seu filho. Tá bom? Aqui são algumas ideias rápidas, a palestra é muito mais demorada, né? Mas no Dia das Crianças eu tinha que trazer isso aqui pra você. Porque ou você tem filhos ou provavelmente um dia vai ter. E aí, cara, você precisa saber disso, tá bom? Você precisa criar pessoas diferentes, pessoas não medíocres. E para isso, cara, você tem que pensar de uma forma não medíocre e pensar de uma forma que a sociedade não está pensando. Fica esse vídeo aqui como um parêntese em todo esse meu canal aqui para que você aprenda de uma vez por todas. Cuide aquilo que você está falando, cuide o exemplo que você está dando e cuide o tempo que você está passando, onde que você está gastando esse tempo, que é o ativo mais valioso que a gente tem. Gostou desse vídeo aqui? Então já deixa o like aí pro YouTube mostrar para um monte de pais no Brasil e fora dele aí pra gente conseguir mudar um pouco essa situação aí, tá? Quando você dá o like, o YouTube mostra para mais gente.
compartilha também, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui no canal a gente fala sobre inteligência financeira, desenvolvimento pessoal, investimentos, mas a gente fala também desses assuntos aqui que está dentro da criação de seres humanos inteligentes, né? Que é o que a gente sempre fala aqui. Beleza? Então, se você não me segue lá no Instagram, @LucianoFernandesIF, às vezes eu falo desses assuntos aqui, também faço lives sobre isso. Se você não está nos dois canais do Telegram, canal Inteligente e canal Aprendendo a Investir, tá aqui para você. Olha só, amanhã, para quem está assistindo esse vídeo hoje, amanhã começa a nossa série online Aprendendo a Investir, ainda dá tempo de se inscrever, link na descrição, gratuitamente aqui. E dia 19, lembrando, você pode ser meu aluno aí na próxima turma do nosso curso Investidor Completo, o curso mais completo que existe aí no mercado financeiro, algo que trata até das suas crenças quando criança, tá bom? Um abração, que Deus abençoe, pensa nisso aí, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!